Olá, somos o Carreira Bistrô, uma consultoria especializada em estratégias integradas de transformação organizacional e desenvolvimento do capital humano. E eu sou a Deise Gomes, sócia fundadora e CEO. O objetivo desse vídeo é apresentar os conceitos, as dimensões e a lógica da metodologia Dream Teams, uma metodologia ativa de EVP e alta performance, aplicada a projetos de transformação cultural, engajamento, educação corporativa e inovação, com foco na construção de uma proposta de valor para os empregados e também para a criação de times de alta performance. Para iniciar, quero lançar algumas indagações. Quais as empresas que você conhece que têm investido na oferta de melhores condições de trabalho e nas relações com os seus empregados? Quantas, de fato, estão revendo seus modelos de gestão e as suas estratégias, preocupadas em oferecer a melhor experiência aos seus empregados? E, por último, como as organizações estão trabalhando a sua cultura e o seu EVP, ou seja, a sua proposta de valor, para que as pessoas tenham interesse em estar e permanecer. Sabemos que a experiência do empregado é composta por conjunto de variáveis. E, independentemente de ser criada formalmente ou não pelas organizações, elas existem. Isso significa que todos os empregados vivenciam experiências diariamente, podendo as mesmas serem negativas ou positivas. Quando o ciclo de experiência do colaborador, do empregado, é sustentado por experiências positivas, tem um impacto diretamente no engajamento, no alinhamento e no desempenho. Nesse sentido, estamos propondo um modelo simples e consistente, inspirado nos valores dos princípios ágeis e também no olhar humano, construindo um EVP sobre bases sólidas que ofereçam condições para que, além da produtividade, haja transformação das pessoas e da cultura, de modo a alcançar pertencimento, conexão, agilidade e inovação. Na nossa visão, a construção de um EVP nasce de um profundo diagnóstico, um profundo processo de escuta em todos os níveis da organização, para compreender se a proposta de valor tem sido trabalhada e se ela é válida, e também entender quais são as necessidades e sentimentos existentes, também aquilo que é desejado pelas pessoas. Para tal, é necessário observar a cultura, entender o próprio negócio e conhecer as pessoas da organização. Afinal, o EVP é um compromisso da cultura com as pessoas. Agora vamos à lógica da metodologia. A metodologia Dream Teams é composta por 5 dimensões interligadas, tendo como referência necessidades humanas universais, tais como o bem-estar, aquilo que nos permite, nos oferece condições para um florescimento, a autonomia, que é a necessidade de estar no comando da própria vida, das suas escolhas, né? E certamente também ter a possibilidade de realização, a autorrealização, que tem relação direta com o crescimento, com o desenvolvimento, com a valorização, com a construção de uma carreira, e o relacionamento, que é o desejo de conexão com outras pessoas, também o senso de pertencimento. Isso porque entendemos que quando essas condições são supridas, quando essas necessidades humanas são supridas, atendidas, se tornam alavancas de transformação. Bem, a partir dessa perspectiva, vou apresentar agora a lógica da nossa metodologia, detalhando cada uma das suas dimensões. Venham comigo. Começaremos pelo D, de Development. Aplicamos aqui a lógica dos princípios ágeis e do Lifelong Learning, a educação continuada, que estimula a autonomia, a experimentação, a aprendizagem continuada e as oportunidades e desafios da própria carreira.
Vamos agora ao R de Reputation, que nos traz o entendimento de que é necessário criar um conjunto de princípios que formam a base para a construção das relações sólidas e verdadeiras. Trata-se de cuidar da relação da organização com os seus stakeholders, alinhando as expectativas e gerenciando até mesmo as ambiguidades. Nessa dimensão, estamos falando não apenas da ética, mas da governança, da transparência, da sustentabilidade e, é claro, de quanto a experiência do colaborador e do cliente estão interligadas. Quando os colaboradores têm uma boa experiência com a organização, é comum que os clientes também tenham. Agora vamos para o E, do environment, que diz respeito às condições e ao ambiente de trabalho. Como diz o relatório da Deloitte de 2020, é necessário criar o senso de pertencimento e desenhar o trabalho com foco em bem-estar. Isso significa dizer que, além de colocar as pessoas no centro da estratégia, é importante fazer com que cada indivíduo se sinta respeitado e tratado de forma justa em um ambiente de trabalho inclusivo. Por isso, estamos falando do bem-estar, da meritocracia, da diversidade, da inclusão e da comunicação. O A de attitude representa os valores e as competências, os soft skills, que favorecem uma cultura de alta performance. Aqui fazemos uma correlação direta com os princípios da psicologia positiva, com destaque para as competências emocionais e sociais. Adicionalmente, também correlacionamos com as referências de Patrick Lencioni sobre os times de alta performance, quando identificamos a confiança como base das relações e da formação de times de alto desempenho. E, finalmente, temos o M do management, que, além dos aspectos relacionados à criação do propósito e das práticas de delegação, feedback e acompanhamento, apresenta um forte componente, que é o alinhamento de expectativas, que supera fatores como remuneração e outras condições mais tangíveis. Em uma cultura ágil, o alinhamento de expectativas é a fonte mais significativa de engajamento. Portanto, é necessário fomentar um ambiente em que as expectativas estejam claras e as regras do jogo bem definidas. Essa dimensão de gestão também está ancorada na lógica da liderança ágil e do management 3.0, com ênfase na delegação e feedback. Vamos agora falar sobre a aplicação do DREAM. Para viabilizar o aprofundamento, o diagnóstico de cada uma das dimensões, desenvolvemos o radar, que nos permite verificar o nível de aderência para cada uma das dimensões. Em geral, aplicamos o radar de forma individual e anônima e online, e em seguida realizamos sessões de grupos focais para levantar e aprofundar as questões que depois se traduz em um processo de cocriação com os colaboradores. A aplicação da metodologia envolve 5 passos. O primeiro passo é o diagnóstico, quando aprofundamos o entendimento da realidade organizacional e aplicamos a pesquisa online. O segundo passo é o coração do processo, quando abrimos a escuta ativa para entender as necessidades e os sentimentos. Aqui também realizamos uma calibração dos resultados, já que se torna possível uma maior compreensão da intenção de respostas, a partir de exemplos e referências. O terceiro passo chamamos de checkpoint, e aqui já temos uma primeira fotografia da cultura. É quando podemos consolidar todas as informações e entender com clareza as potências e as vulnerabilidades. Na sequência, entramos com a cocriação e a construção do plano de ação, para o qual trabalhamos com as premissas do design thinking e também dos métodos ágeis, criando os squads, grupos multidisciplinares para o tratamento de cada tema. E como último passo, trabalhamos a devolutiva para a organização, não apenas com os resultados,
mas com as recomendações geradas pelos grupos multifuncionais. Independentemente da extensão do projeto, que varia muito, já aplicamos esse modelo em diferentes empresas de diferentes segmentos, adaptando sempre as demandas e necessidades a partir da análise das 5 dimensões, ajudando assim nossos clientes a co-criarem os seus processos de transformação. Para encerrar, faço aqui mais uma reflexão. Como está a estratégia da sua empresa em relação à cultura organizacional? Como está a sua proposta de valor aos empregados? Bem, embora o EVP seja algo relativamente novo, vários são os resultados que demonstram o quanto as organizações se beneficiam com a promoção de um ambiente de trabalho que amplie a atração, a retenção e o desenvolvimento, com impacto direto no pertencimento, na conexão, na agilidade e inovação, e, consequentemente, nos resultados do negócio. Caso queiram conhecer mais a respeito desse trabalho e do nosso portfólio, entre em contato conosco. Somos Dreamers, somos Bistrô. Eu estou aqui, reunida com algumas pessoas, para conversar sobre a aplicação da metodologia Dream Teams. Vamos apresentar para vocês o caso da Hortifruti Natural da Terra, que tem como princípio um processo de transformação da cultura com foco em inovação. Para essa conversa, eu tenho 2 convidadas muito especiais. Temos aqui a Érica Travesani, gerente geral, e temos a Renata Barbieri, que é a diretora de Gente e Inovação. E também a Fernanda Reutemann, que faz parte do time da Carreira Bistrô, que vai me ajudar a participar na condução dessa conversa. Bem, Fernanda, a bola está com você e a gente pode começar. Olá, como a Deise falou, faço parte do time Carreira Bistrô. E assim, primeiro quero agradecer imensamente a Érica, né, e a Renata estar aqui conosco nesse momento. E aí eu queria primeiro endereçar uma pergunta para a Renata, já que ela está aí à frente de Gente e Inovação. E queria que você compartilhasse conosco o que motivou, né, o Hortifruti Natural da Terra fazer um diagnóstico de cultura com foco em inovação. Obrigada, Fernanda, obrigada, Deise, pelo convite. Um prazer poder compartilhar com mais pessoas sobre todos os aprendizados. Afinal de contas, uma das coisas que a transformação digital e inovação ensina para a gente é que os aprendizados talvez seja dos elementos mais importantes, né? Então, fico feliz em poder compartilhar. Acho que a gente já vinha, acho que no nosso DNA tem muitos elementos de inovação, mas o ano de 2020 foi aquele ano que chacoalhou tudo, né? Acho que com o advento aí da pandemia, do Covid, a gente foi obrigado a acelerar ainda mais, né? Então, nos ajudou a avançar fortemente nas agendas de inovação e digitalização da companhia. E foi um movimento muito rico, porque logo na primeira semana do Covid, a gente já formou um grupo multidisciplinar, a gente conseguiu catapultar aí bastante a nossa operação online, mostrando todo o nosso poder de realização, e de mobilização de um time para poder executar e entregar o resultado. Mas a gente sabia que só isso não é suficiente, porque a gente tem muito objetivo, um objetivo bem grande daqui para frente. Então, a gente fez um trabalho de olhar para dentro, fazer um diagnóstico da nossa cultura, aonde a gente está e o que mais a gente precisa fazer para poder avançar. E, obviamente, acho que um olhar externo ajuda bastante a gente nesse sentido, né? Acho que contar com o apoio de pessoas que possam conduzir algumas conversas ricas, até porque essa transformação digital não é de um departamento, na verdade, é de uma companhia. Então, essa união de visões, esse olhar compartilhado, ele é super importante. E aí, com isso, a gente consegue chegar numa visão rica, não só de atração de pessoas que tenham essa mentalidade né, do processo de inovação e de digitalização da companhia, mas também do time interno, como que a gente vai identificar pessoas que possam participar e capitanear
como mentores dessa transformação interna, novos perfis de trabalho dos profissionais, que são, a caso dos empreendedores que a gente tem, tanto internos quanto externos, o ecossistema de inovação aberta, que a gente vem se conectando, consultorias que nos ajudam a acelerar nesse processo de inovação. Então, tudo isso precisava de um olhar específico, de um diagnóstico, de uma linha mestra, para que a gente consiga acelerar ainda mais no tema, para dar frutos de assunto que já está no nosso DNA, mas que precisa ser sempre trabalhado com muito carinho, muita atenção, para a gente evoluir mais. Ah, que legal. Obrigada, Renata. Agora, você falou uma frase aí super importante, né? Que você falou assim, isso não é um trabalho de um time só, né? Isso não é um trabalho de uma área específica. E aí eu queria perguntar à Érica, né? Como é que foi conduzir esse processo com o RH, com a consultoria? Nossa, isso foi incrível, Fernanda. E eu falo que esse é o grande momento do RH, né? Esse movimento de transformação digital que a Renata falou tão bem, ele é um movimento que ele é inevitável. Eu acho que nunca o RH esteve tão em evidência quanto nesse momento agora. Porque se percebeu que, na verdade, inovar tem a ver com valorizar o que é humano, né? Qualificar para que o ser humano, né, a pessoa, contribua com a sua criatividade, com a sua iniciativa, os seus resultados. Então, eu falo que tudo aquilo que a gente precisa fazer em transformação digital tem a ver com a cultura das pessoas, com a forma que as pessoas vão se posicionar dentro das organizações. Mas quando a gente fala especificamente de RH, eu acho que um grande aprendizado é que o primeiro movimento é o RH se apropriar desse conceito. Eu acho que é super importante ele se apropriar do conceito do que é a transformação digital e o que é a cultura de inovação. Até para ele conseguir conciliar aquilo que é o conhecimento já humano, social, cultural, que já é inerente ao RH, com esse movimento de transformação digital e cultural. E foi muito bacana conduzir esse processo junto à Carreira Bistrô, porque com uma metodologia, ela vai fazendo essa construção de forma muito positiva, né? E o que a gente fez, né? Como que funcionou o processo aí de uma forma em geral aqui na Hortifruti Natural da Terra? Então, o primeiro passo, realmente a gente fez um assessment, né? Uma grande pesquisa em que toda a empresa foi envolvida. E com isso, olhando para todas as dimensões, né, do Dream Teams, que é a metodologia que foi proposta, a gente conseguiu visualizar o que eram as nossas potências, mas aquilo que também a gente precisava trabalhar. Mas isso nos deu uma percepção, né, o que foi muito positivo, mas a gente precisava se aprofundar, dar um mergulho mais profundo, de fato, naquilo que a gente precisava trabalhar. E nesse momento foi importante o quê? As rodas de conversa, né, com grupos focais multidisciplinares de vários níveis, várias áreas da companhia, em que a gente pôde trabalhar as questões que a gente tinha levantado na primeira fase. Então, com isso, esse processo foi riquíssimo, porque aquilo que era uma percepção, ela se tornou uma hipótese. Para quê? Para numa próxima fase, numa terceira fase, a gente trabalhar a cocriação para solucionar aquele problema. Que também foi um outro processo super bacana, porque fez parte da gente trabalhar, construir a cultura que a gente quer ter, né? Isso trabalhou porque o principal objetivo aqui é a gente desenvolver o protagonismo,
desenvolver competências que são importantes para esse movimento da companhia e para esse momento da companhia. Então, acho que, de forma bem resumida, em termos do processo de construção, acho que foi um pouco isso. E foi muito legal. Eu trouxe um exemplo aqui que, para a gente, foi foi um impacto super... Né, foi um impacto grande, né? Até a Deise, eu acho que deve se lembrar bem disso, Deise. Que ela falou bem assim, gente, uma das coisas que surgiu aqui é que a pressão, muitas vezes pela excelência no atendimento, faz com que as pessoas tenham medo de falhar e apostar no novo. Gente, isso para a gente foi assim, altamente revelador, porque a gente falou, nossa, como que eu vou falar com ele que ele tem permissão para errar, se para a gente a excelência do atendimento não pode falhar nunca? Então, olha como isso abre, né, os nossos olhos e permite que a gente possa trabalhar isso de uma forma muito mais assertiva, não é, Deise? Érica, até te ouvindo, tem muito a ver com o que eu falei quando eu apresentei a metodologia, porque eu disse que a fase que é o coração do processo, usei exatamente esse termo, é a escuta, que é quando você pode ouvir as necessidades e sentimentos das pessoas, né? Mais do que necessidade, os sentimentos também. E isso que você está trazendo de exemplo caracteriza exatamente isso. A intenção da organização é muito positiva quando traz uma mensagem de excelência, mas a gente não está, às vezes, avaliando o impacto que isso está causando nas pessoas, né? E é legal quando a gente abre um processo de escuta dentro de um processo de diagnóstico, onde as pessoas têm um espaço seguro para poder colocar e refletir, porque a gente consegue avaliar o impacto daquilo que a gente está fazendo, né? No fundo, a gente está falando de uma proposta de valor que está sendo construída para a organização e para as pessoas, né? Que tem a ver com EVP. Então, assim, quando você fala assim, caramba, é lógico que a excelência é super importante. Nós não queremos abrir mão da excelência. Não é isso, isso é inegociável. No entanto, de que maneira essa mensagem precisa chegar aos colaboradores, aos empregados, de uma maneira que eles entendam que a gente não está criando uma condição de que o erro não possa acontecer, né? Porque senão as pessoas vão, de fato, como você trouxe muito bem no exemplo, se sentirem completamente engessadas a atuarem, porque, meu Deus, tem que sair tão perfeito que é melhor eu não arriscar, né? Então é muito legal esse exemplo frente a essa análise dessa escuta, desse entendimento, dessa compreensão do impacto que as estratégias, as práticas, os processos, as mensagens que a organização tem, como é que os colaboradores estão ouvindo, enxergando, sentindo aquilo no dia a dia, né? E aí, de fato, como, né, nós estamos fazendo e vocês estão conduzindo isso brilhantemente, começa a se trazer outras soluções, começa a se trazer um outro tipo de comunicação, começa a se trazer um esclarecimento para as pessoas, para que elas entendam o que de fato é o grande objetivo, enfim, o foco, o direcionamento que se tem. Então, eu adorei o teu exemplo, porque eu falei exatamente disso. Se essa escuta não acontece, a gente não consegue entender como é que está chegando. E, novamente, às vezes a intenção, gente, ela é extraordinária. Às vezes a intenção que a gente tem na mensagem, da comunicação que se faz, é a melhor possível, mas na hora que a gente olha, as pessoas não estão entendendo da melhor forma, né? Se eu puder contribuir um ponto sobre o processo, claro, por favor. Eu acho que uma coisa bem interessante, né? Porque, como a Érica comentou, tem a fase da pesquisa qualitativa e tem a parte de calibração, né? Onde aconteceram várias rodas e várias conversas. Então, só o tempo dedicado das pessoas na companhia, isso também é parte do processo. Exato. E o fato da escuta, né? Às vezes você está ouvindo e às vezes você não tem tempo no dia a dia de conversar com alguém de uma outra área sobre o tema inovação. Então, aquele processo, a dedicação de tempo, o fato do tema estar na agenda relevante da companhia já é uma mensagem muito importante do processo, né? Então, acho que todo esse processo é repleto de aprendizados e traz uma mensagem muito importante para a empresa. E é verdade, né, o Rê?
uma coisa que eu e a Renata, a gente fez muito, né? Eu acho que a gente conversou muito sobre esse assunto, né, Renata? E eu acho que a maior conclusão que a gente chegou é que isso não é um produto de prateleira, né, Daisy? Não. Não é uma coisa assim, olha, precisamos implantar a transformação cultural aqui na companhia, né, com foco em inovação, digitalização, enfim. O que você faz? Gente, não tem lá uma meia dúzia de soluções que você vai implantar e vai alcançar isso. Realmente tem que ser uma coisa muito customizada. Por exemplo, dificilmente essa situação que eu trouxe como exemplo apareceria num produto de prateleira, digamos assim, né? Então, a gente realmente acredita que o processo de diagnóstico, como a Renata bem falou, os grupos focais, essa conversa gostosa, bem conduzida, faz com que a gente reflita sobre aquilo que é nosso, né? Sobre aquilo que é da hortifruti natural da terra, que é o nosso cenário, e que tem suas fortalezas e tem seus pontos de desenvolvimento. Eu acho que, tem uma coisa legal que você mim... está trazendo, Érica, sem querer te Imagine, interromper. fica à vontade. Não, que é assim, eu me lembro que no processo de vocês foi bem interessante que em algum momento, ainda no início das escutas, a gente já tinha feito um planejamento, né? Então vamos ter tantas escutas, tantos grupos, tantas rodas de conversa. E quando a gente veio para dentro de casa da consultoria, a gente falou assim, precisa escutar mais, precisa ouvir mais, tem uma camada a mais para a gente descer, né? Ou então a gente precisa checar tal ponto ainda mais, para a gente poder afirmar, né, que essa hipótese existe. Então foi um pouco do que você está falando, essa questão de não ser de prateleira, né? É que de fato você vai percebendo as necessidades que a própria organização e que os grupos têm, que as pessoas têm. E você trouxe isso, a Renata também trouxe na fala dela, que é o olhar, o foco do humano, né? Se a gente está olhando, conduzindo um processo como esse, olhando o processo, a gente tem muita chance de não ter o melhor resultado. Mas se a gente está olhando o processo e as pessoas, a gente está fazendo um olhar onde as pessoas estão no centro desses processos e que a gente está, de fato, criando espaços para fazer com que essas pessoas tenham esse protagonismo, que participem e que a gente, de fato, quer entender o que está acontecendo ali, a gente vai ter um resultado completamente diferente, né? Que é o processo, por si só, ele não garante o resultado. O que vai garantir o resultado é o quanto as pessoas estão engajadas e acreditando de que aquilo ali, de fato, é uma boa oportunidade, que aquilo ali traz valor para a organização, mas para elas também, né? Então, essa conexão do humano e essa customização para a realidade de cada organização é fundamental para que um processo de transformação cultural, de fato, possa ter um bom resultado, né? Eu vejo o processo como uma oportunidade da gente garantir a interação entre as pessoas. É mais isso, é o meio para o fim maior, que é a gente garantir essa agenda, essa escuta ativa entre as pessoas. Então, acho que os 5 passos que vocês conduzem nesse processo do Teams é muito rico por causa disso, porque a gente garante que está todo mundo ali com isso como um tema principal na sua agenda, garante a escuta ativa de todo mundo. Assim, aí outro depoimento, né, de quem estava participando e que estava presente nas primeiras reuniões, caminhou até o final. Assim, o sentimento é de apropriação de todas as pessoas. Nas primeiras reuniões, eles se sentiam como convidados de um projeto que a Érica, a Renata ou outras pessoas estavam conduzindo e eles estavam sendo convidados para estar junto. No final, era todo mundo muito dono do processo. Fazendo um link com tudo isso e com a palavra que a Érica trouxe, que foi o do protagonismo, né? Eu entendo que isso foi trazido para você como um ganho do processo. Tem algo mais que você tenha percebido, né, além do que a gente trouxe, que tenha sido um ganho da forma com que foi conduzido, do processo em si? Com certeza, Fernanda. Eu acho que
para mim, uma outra palavra é o autoconhecimento. Né? Quando você conhece quais são as suas fortalezas e quais são as suas limitações, que foi o que a gente trabalhou muito no processo, e aí eu estou falando tanto quanto empresa, né? Afinal de contas, mas a gente está falando do todo, mas é de quem está ali compondo né, a liderança, principalmente da companhia. Né? Afinal de contas, a cultura da companhia ela é formada pelas pessoas que estão ali, não é? Então, o autoconhecimento de quais eram aquelas crenças limitantes que muitas vezes não nos permitiam, e não nos permitem, né? Porque ainda a gente está no processo de construção. Nos dar muitas vezes esse salto, isso é muito importante, né? Porque você consegue estar mais vigilante e, ao mesmo tempo, trabalhar para que aquilo mude. Então, acho que esse é o ponto. Mas também, eu acho que tem uma fala de muito reforço daquilo que é altamente positivo. Né? A Renata falou muito bem no início, né? Todo desafio que a pandemia nos trouxe, eu acho que a gente fez um bom dever de casa, não foi, Renata? Então, não é que a gente estava mal na fita. Entendi. Eu acho que é uma visão que vocês têm, né? Eu, como uma pessoa de fora que me relaciono com esse, né, com esse ambiente, é uma visão de sustentabilidade, né? Quer dizer, é uma visão de longuíssimo prazo que vocês estão estabelecendo. Então, são diversos fatores que precisam ser trabalhados. Eu gostei muito quando vocês trouxeram isso. Várias que a Renata iniciou falando, né? Várias iniciativas já estavam em curso que precisaram ser aceleradas, mas também era hora de olhar dentro de casa e entender como é que as pessoas estavam reagindo a tudo isso, né? Como é que as pessoas, o nível de prontidão, enfim. Então, eu acho que é exatamente isso, é um olhar de sustentação, de fato, de solidez. Né? Na verdade, a gente tem um poder de realização e de mobilização muito grande pela nossa cultura. E o que aconteceu foi que, com todo o movimento ali que iniciou em março de 2020, na verdade, a gente começou a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ainda mais. Então, parece que abriu um horizonte muito maior, o tanto de oportunidade. Quando a gente já colocou em prática algumas iniciativas de forma muito ágil, a gente falou, putz, olha quanta coisa dá para a gente fazer. Esse olhar que a Érica falou, assim, de olhar e falar, putz, eu consigo atender com qualidade e eu consigo inovar. Né? E que, na verdade, essa inovação vai me ajudar a trazer ainda mais qualidade no meu atendimento. Então, isso também foi, assim, uma expansão de horizontes muito grande para a gente. Só que quando isso acontece, é tanta iniciativa, né, e conseguir fazer essa expansão também de consciência e de competência dentro das pessoas, dentro da nossa companhia, acho que é um trabalho muito grande da área de gente, de perceber esse movimento, como foi o nosso caso, e falar, legal, está acontecendo, como que a gente ajuda a trazer uma espinha dorsal? Para isso eu preciso de um diagnóstico claro, para eu conseguir contar essa história para ainda mais pessoas, não só de dentro da companhia, mas também para fora da companhia, e aí cada vez engajar mais pessoas. Porque o processo, assim, a vivência da transformação ela já estava acontecendo, mas ela pode acontecer com mais dor ou com menos dor, né? Com mais impulso ou com menos impulso. Acho que ninguém, né, mais tem a opção de não viver a transformação. E a gente tem um DNA que catalisa esses movimentos. Então, já que vamos catalisar, vamos contar essa história, vamos engajar mais pessoas nessa avenida? Acho que era muito mais nesse sentido, e aí foi o que a gente falou aqui, mais pessoas sendo escutadas, mais elas se sentem participadas desse processo, então elas entendem que elas estão nesse movimento. Então, acho que foi bastante desse sentido. Que é isso, né, Renata? É senso de pertencimento, é condição para engajamento, né? Eu tenho que me sentir que tenho valor. E aí, se eu me sinto assim, que eu faço parte, eu me engajo, né? E sabe o que eu acho que é legal, Deise? E aí eu vou até tocar numa conversa que uma vez eu e a Renata a gente teve, que ela trouxe uma frase que eu achei fabulosa. Porque o mundo da inovação e da transformação digital, ele é meio diferente, né? Ele traz uns conceitos, squads, OKRs, terminologias que no primeiro momento você às vezes até trava, né?
E aí, e eu me senti da mesma forma, tá? Então, quando eu comecei a lidar com aquilo, eu falei, nossa, é muita coisa nova que eu tenho que aprender. E a Renata, ela no movimento, ela falou assim, Érica, não vamos nos preocupar com isso, não vamos nos preocupar se o nome é squad, se o nome... A questão é ter a mentalidade ágil, é a gente ter essa consciência. A forma como a gente vai chamar, se vai chamar de squad, de grupo de trabalho, né, Renata? Se vamos estabelecer a meta, se a meta vai ser chamada de OKR, é outro movimento. Mas o que importa nesse momento é a gente ter a mentalidade. E eu acho que descomplicar isso é fundamental. Então, trazer isso para a agenda da companhia, que foi muito um movimento que a gente fez, permite que outras pessoas também trabalhem esse tipo de conceito, né? essa coisa descomplicada. Então, acho que isso também foi um benefício que a gente obteve. E a corresponsabilização, né, Fernanda? Você mesmo falou isso muito bem. No final, eu confesso que até eu saí um pouquinho mais de cena, mas o time conseguiu continuar todo vapor, com muito senso de responsabilidade, pertencimento, senso de dono, e realmente foi um trabalho que ficou muito bom. A gente em nenhum momento falou, né, de equipes autogerenciáveis, e elas foram assim. À medida que as pessoas não puderam estar presentes, os grupos não pararam, né? Foi muito bacana. E aí, Renata, eu queria, assim, depois de tudo isso, de tantos ganhos que a gente falou do processo, se você pudesse dizer algo que você perceba que já é algum resultado. Sim, consigo. E acho que é muito associado a muita coisa que a gente já falou aqui, tá? Eu vou citar alguns. Acho que o primeiro é a cultura dos times que até iniciam. Não vou falar liderar, porque é muito o que a gente está falando, é uma cocriação, em algum momento isso até se perde, né? Bem como um squad mesmo, você vira um trabalho muito mais horizontal do que vertical. Mas, em geral, tem aqueles times que dão o pontapé, muitas vezes parte do time de gente, parte do time de inovação. Então, acho que esses times, como eles vivem intensamente o processo desde o começo, eles também, talvez, tem pessoas que já estão mais inseridas nessa mentalidade, pessoas que talvez essa mentalidade seja mais novidade. Então, acho que desde o início, eles são muito envolvidos, eles têm uma mudança de patamar da visão, da cultura de transformação digital, que é muito importante. Acho que o segundo ponto são o engajamento das pessoas que participaram das rodas de conversa, né? Que a gente mencionou aqui, o propósito, elas se sentem envolvidas, elas se sentem participadas, e com isso elas se engajam muito mais naquela tese, né? Não acredito numa coisa que chega pronta mais. Acho que a gente, hoje em dia, isso não funciona, né? A gente precisa envolver as pessoas na cocriação e no propósito das coisas. Então, o primeiro, essa cultura já desde o início dos departamentos que estão liderando, e o segundo é o engajamento de todo mundo que vai sendo participado. Como eu falei, dedicando uma agenda, só o fato de você botar lá 1 hora, 2 horas de roda de conversa num dia para aquela pessoa, esse tema já ganha uma importância, né, na consciência que essa pessoa está desempenhando. A terceira que eu comentei, eu acho que é uma linha mestra do plano de transformação. Quando você... Porque a transformação já está acontecendo, foi o que eu falei, mas quando você traz a linha mestra e conecta os pontos, fica muito mais fácil de você engajar ainda mais pessoas internamente e externamente. Acho que a quarta já são algumas ações, porque o processo é tão fluido que ele não é vamos terminar o diagnóstico, plano de ação e começar as ações. Porque quando você se dá conta ao longo do diagnóstico, você já está implementando, você começa já a implementar algumas ações. Então, a gente está agora na fase final do trabalho, né, dessa cocriação dos planos e partindo para a última etapa, que é a devolutiva e feedback, mas a gente já tem algumas ações em andamento. Então, acho que o fortalecimento das nossas iniciativas de squads dentro da companhia, a mentalidade de aprendizados que a gente tem, a gente já contratou algumas outras fontes de trabalho para a gente poder acelerar a implementação da transformação digital, então a gente já vai conectando isso com outros trabalhos, que eu acho que é bastante rico. Então, esses seriam alguns para eu citar, como eu comentei, a gente está no final desse processo, ele ainda nem acabou, então falar dos primeiros resultados é até gostoso, porque, como a gente falou, o processo já traz resultados, mas eu tenho certeza que ainda vão vir ainda mais resultados pela frente. Muito bom. Renata,
Eu queria complementar com uma frase que ela vai se recordar bem, porque saiu no nosso jornalzinho, que foi uma das iniciativas que a gente implementou. E a gente, nessa ideia de descomplicar a inovação, a gente começou a trazer inovação das pessoas de loja, né, de coisas super simples que eles faziam e que são altamente inovadoras. Em uma delas, o Valmir, se eu não me engano, da loja do Brooklyn, ele usou uma frase que, para mim, define tudo. Ele falou assim, né, na entrevista: ideia ruim é a que você guarda consigo. Muito Então, bom. o nosso trabalho aqui, né, Deise, Renata, Fernanda, é dar voz para que outros colaboradores não guardem as suas ideias, as tragam, né? Então, acho que esse é muito fruto do trabalho. Muito lindo. Super, né? Super. Fernanda, está aí o desafio de fechar esse papo tão inspirador. É verdade. E Deise, acho que assim, a gente escutar, né, algo que a gente percebe e sente, mas a gente escutar e ver que as outras pessoas também percebem e sentem, faz toda a diferença. A gente também acredita que, assim, quando a gente entra com propósito, junto lá, né? Somos hortifruti natural da terra. Então, assim, é muito gratificante, né? Então, além de agradecer imensamente, aceitar o convite de estar aqui, eu acho que é agradecer a confiança de estar conosco, de nos escolher para estar como parceiro nesse caminho que é muito bonito e que a gente, além de estar junto, torce muito para que dê certo, né? E aí, Deise, traz aí sua reflexão. Não, acho que não tem. Acho que a gente já tem reflexões muito, muito importantes, muito marcantes nessa conversa. De novo, a minha gratidão. E né, acho que fica aí um case que eu sugiro a quem está nos assistindo, que tenha se interessado pelo tema, né? Tenho certeza que as portas da Hortifruti Natural da Terra também estão abertas para que vocês possam fazer benchmark, conhecer o trabalho que está sendo feito, que é um trabalho. Não estou falando isso da perspectiva só do projeto que a gente está colaborando, co-criando, mas é um trabalho muito diferenciado, de muito valor no seu aspecto de gestão, de governança. Então, vale vocês conhecerem. Eu tenho certeza, né, meninas, que as portas para esses e outros temas estão aí. O mundo é da colaboração, o mundo é da troca, do compartilhamento de experiências. E eu tenho certeza que, por isso, elas estão aqui, né, com esse ato de compartilhar o aprendizado, enfim, o que elas estão vivendo com tanta intensidade. Então, mais uma vez, agradeço também a quem está nos ouvindo, né, de colocar nessa atenção desse momento, essa escolha desse tema, que é a cultura organizacional. Eu tenho uma frase que eu acho ela muito interessante, ela até não é tão inspiradora, mas eu acho que ela diz uma coisa assim muito acertada, né? Que a cultura organizacional, ela não é apenas um aspecto do jogo, ela é o jogo. Então, a gente precisa trabalhar diariamente para que ela sustente todas as estratégias que a organização tem. Mais uma vez, super obrigada e um beijo a todos.